Esse filme era pra ser a grande volta, o retorno do Spielberg pros filmes de alienígenas, mas ele tá dividindo completamente o público. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estamos aqui para falar sobre Dia D, o mais novo filme do renomado cineasta Steven Spielberg, voltando às origens dos seus grandes sucessos ao abordar uma trama envolvendo alienígenas. Só que dessa vez envoltos em mistério, teorias da conspiração e muita tensão pairando no ar. Mas antes, eu peço para vocês comentarem aqui, já foram assistir Dia D? Gostaram do filme? Deixa aqui nos comentários, porque tem muita gente falando que nem é esse filmaço aí tanto tão vendendo. Quando perseguido pelo calculista e inescrupuloso Noah Scanlon e a sua agência de inteligência privada, a Wordex Corporation, o especialista em dados de computadores Daniel Kellner precisa garantir que um compilado de gravações e vídeos muito misterioso e muito perigoso não caiam nas mãos erradas e possam chegar até o líder do grupo que quer derrubar a Wordex, o inteligente Hugo Wakefield, vivido pelo Coleman Domingo. O longa ele já se inicia sem cerimônias ao mostrar uma trama que a gente vai mergulhar de cabeça de espionagem, perseguição e muita teoria da conspiração em um mundo que está à beira da sua terceira guerra mundial política envolvendo os Estados Unidos, a Rússia, mas que estaria prestes a ter uma grande revelação maior do que simplesmente as suas mentes humanas podem imaginar. A direção do Spielberg nos dá essa sensação de estarmos indo visitar um clássico, mas apenas com cara nova. Isso a gente não pode negar. Spielberg ainda manda muito bem na sua direção de filmes de ficção científica e principalmente aqueles que querem causar na gente uma tensão tão grande de grudar a gente na poltrona. E talvez a gente esteja mesmo diante de um novo clássico, já que temos um outro convidado, o John Williams, compositor dos maiores clássicos da cultura nerd e que já foi muito parceiro do Steven Spielberg em vários projetos. Aqui ele alavanca mais uma vez a história com as suas trilhas sonoras impecáveis, que são características de cada filme. É por isso que talvez nesse longa a gente perceba que ela tá um pouquinho mais tímida, mas é porque existe um momento que ela vai desabrochar e explodir no ápice para poder brilhar. Ao mesmo tempo, o lado enigmático e sobrenatural do filme começa a assombrar a vida da meteorologista Mary Fairchild, que aqui é vivida pela Emily Blunt. Vou dizer uma coisa para vocês, Emily Blunt tá magnífica nesse papel. A Mary é uma alma incessante que nunca consegue ficar parada em busca do lugar a qual pertence, mesmo que ela não faça a menor ideia de como esse lugar deva aparecer. Ela ia apenas sentir. Essa inquietação da personagem da Blunt, ela é extravasada diante uma cena em meio a uma transmissão ao vivo, já que ela é uma meteorologista. A Mary começa a emitir palavras alienígenas de forma involuntária. De alguma forma, que apenas o Spielberg consegue fazer a gente sentir a tensão pairada no ar ao ouvir os grunhidos ali da Mary, te transporta de volta para a mesma sensação que a gente teve da primeira vez que vimos um tiranossauro prestes a atacar a sua primeira presa em Jurassic Park. A Mary e o Daniel começam a se conectar de forma telepática e involuntária, quase que intuitiva. Enquanto ele, o Daniel e a Jane, a namorada dele, e o ponto de crença pessimista dentro do filme estão escondidos, mas completamente cercados pela Wordex Corporation, graças a um pseudo MacGuffin, um dispositivo ali que tanto o Daniel tem, mas a Wordex também tem, o Noah também tem, que é uma espécie de dispositivo que amplia as capacidades cerebrais dos seres humanos quando segurados pela sua mão, principalmente em níveis telepáticos, mas aparentemente apenas alguns seres humanos conseguem segurar esse objeto nas mãos sem o uso de luvas, sem também ser destruído, aniquilado. Mas de onde vêm essas manifestações de poderes? E esses objetos estranhos? A capacidade da Mary de praticamente ler a mente humana, interpretá-la e manipulá-la ao seu bel prazer, e a facilidade astronômica do Daniel com matemática, com números. E que gravações são essas que ambos, a Wordex e Hugo, tanto querem que estão com Daniel? A resposta está nos céus. É a resposta para a pergunta: será que estamos sozinhos no universo? Alienígenas. Dia D, ou Disclosure Day, como é conhecido lá nos Estados Unidos, o seu título original americano, norte-americano, se mantém nessa base, uma revelação. Alienígenas existem e o governo sabe disso. Desde sempre, tá? Isso é um prato cheio pra essa galera teoria da conspiração. Tudo isso desde o presidente Nixon, desde o incidente de Roosevelt. E o Daniel e a Mary são a chave para esse primeiro contato com esses alienígenas que em certo ponto começam a ser capturados, interrogados, torturados e usados. Tudo isso
pelo governo e também, principalmente, pela Wardex. É interessante como Spielberg consegue colocar uma crítica à terceirização ali, principalmente dentro da relação da Wardex com o governo. Já os planos do Hugo são de jogar a verdade pro mundo, de abrir a mente das pessoas de uma vez por todas. Contando então com a compaixão dessas mesmas pessoas para ajudar a libertar esses alienígenas. Inclusive, que funciona meio como o primeiro contato para eles. Dia D pra mim é um dos poucos filmes de alienígenas existem aí que não lida com o extraterrestre de forma vilanesca ou invasiva. A verdade é que os verdadeiros perigos se encontram aqui na Terra, como sempre, né? Mas eu acho que ele faz mais do que isso. Não é só sobre alienígenas, não é só sobre ver os homenzinhos verdes, que no final ele aparece, esse mesmo que eu falei que o Hugo tá auxiliando, aparece numa cadeira de rodas lá no meio do clímax final. Isso tudo acontece. Inclusive eu achei uma falta de criatividade do Spielberg em retratar fisicamente esses alienígenas. Como a gente sempre achou que tem que ser. Acho que o Spielberg é tão inteligente, tão criativo para trazer alienígenas de outra forma que senão essa, né? É mais sobre a dúvida, indagar se devem ou não contar a verdade pro mundo. A todo momento seus personagens, principalmente o Daniel e a Jane, a namorada dele, contestam o significado de verdade e de fé. É muito interessante como o Spielberg consegue colocar esses dois elementos, esses dois pilares primordiais para muitos seres humanos em contraste a todo momento. Mas não que eles tenham que guerrear toda vez, mas que é inevitável o nosso consciente colocar essas duas coisas como uma antítese uma da outra. A verdade e a fé. É possível ter uma fé inabalável? E a verdade? Ela é direito de todos? O fato é que a verdade abala a fé, ou pelo menos a muda. É inevitável. Se você acaba tendo contato com uma verdade, ela vai mudar você de algum jeito. E ao mesmo tempo, quando você muda, a sua fé em alguma coisa também muda. Não necessariamente ela acaba. Dentro desse paradigma, nós temos 3 personagens importantes que mostram muito isso. A Jane, ela é a negação, onde a verdade sobre os alienígenas ia acabar destruindo o mundo como a gente conhece, por não conseguir lidar com algo mais amplo do que a sua própria visão de verdade. O Hugo, por outro lado, também tem a sua fé inabalável, só que nos alienígenas, o que o torna cego para qualquer outra consequência que poderia vir posteriormente após a revelação ali de que não estamos mais sozinhos no universo. Eu acho que já o balanço perfeito entre esses dois pontos, a Jane e o Hugo, seja a freira do convento da Jane, que o Daniel e a Jane conhecem enquanto estão fugindo da Wardex. Ela fala que existe muito mais do que a gente imagina, e não necessariamente uma verdade anula a outra, apenas expande. E tudo isso me faz indagar algo. Estamos sozinhos no universo? Ponto. Isso realmente importa? Em certo momento, a Mary e o Daniel conseguem, eles vão até o antigo estúdio da Mary lá em Kansas City para poder mostrar essas gravações no mundo. E é interessante porque a gente vê nesse clímax como as redes de transmissões de TV começam a liberar as notícias, etc. É bem legal. E assim o alienígena também aparece. Ele finalmente tem uma janela para conseguir aparecer e mostrar para o mundo. Existe um embate do Hugo e do Noah também, que é muito interessante, 2 visões do mesmo mundo, né? E ali a gente tá disparado com a verdade. Quando tudo é revelado, o filme acaba. A verdade é que Dia D abandona a lógica para levantar todos esses questionamentos que a gente falou agora no vídeo. O problema é que muito do público necessita ainda dessa lógica. Eu entendo muito a galera que tá comentando e falando: ai, tem muita coincidência, ai, tem muita conveniência. Existe uma parcela do público que precisa do intocável, da lógica intocável, e rejeita as conveniências. Tem gente até chamando de clichê. E esses tais clichês acabam sendo a única coisa que as pessoas vão comentando no filme e deixando de lado uma boa parcela do que o filme quer dialogar. Principalmente como esses dois personagens, a Mary e o Daniel, funcionam como válvula de escape de situações. Mary, ela consegue escapar da Wardex várias vezes utilizando essas mesmas habilidades, esses poderes que foram concedidos a ela pelos alienígenas, assim como o Daniel também. Quando crianças, eles foram submetidos a experimentos. Eles foram produzidos como chaves para os alienígenas para que a sua chegada fosse mais amenizada. Eles funcionam como precursores. Tá, e se ela não fizesse isso? Se ela não utilizasse esses poderes a todo momento para conseguir escapar dos agentes da Wardex, sabe o que iria acontecer? As mesmas pessoas que estão reclamando dessas conveniências estariam reclamando que seria impossível uma personagem com esse nível de poder não escapar de tal situação. A verdade é que é possível aproveitar o filme Dia D, Disclosure Day. Mergulhar de fato nas cenas incríveis da Emily Blunt como a Mary. Ela tá
estupenda que com certeza vai render muito destaque pra ela esse ano ainda. Tanto quando ela tá manifestando seus poderes, quanto o carisma da Mary. O começo, ela é muito brilhante. Mas ao mesmo tempo, ela também consegue mergulhar no trauma da personagem, que é assombrada pelo Parkinson do pai e que pode acabar escorrendo nela. Pra finalizar, pra mim, o fato é que Dia D é muito mais sobre as perguntas que ele quer levantar ao longo do caminho, dessa caminhada, da jornada até o fim, do que necessariamente encontrar uma resposta. E pra mim, tá tudo bem. Mas e pra você? Muito bem, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!